Falar durante o sono é um dos comportamentos mais assustadores que existem. As pessoas dizem as coisas mais estranhas e você não tem ideia se elas sabem o que estão dizendo. Às vezes, pode parecer que você está do lado de alguém totalmente desconhecido, enquanto outras pode parecer que uma pessoa completamente diferente assumiu o corpo de seu amigo, parente ou parceiro. Os relatos de hoje contêm exemplos de conversas durante o sono da vida real e são mais aterrorizantes do que você pensa. Meu marido fala durante o sono, principalmente quando está exausto ou estressado. Quando começamos a namorar, isso me assustou muito. Ele acordava no meio da noite, abria os olhos, olhava para mim e dizia algo estranho. Então voltava a dormir. Depois de algum tempo, descobri que se eu respondesse de volta quando ele falasse, nós conseguíamos realmente ter uma conversa. Porém, ele não se lembrava de nada disso no dia seguinte. Lembro-me de uma vez, por volta da meia-noite, eu estava lendo um livro e ele acordou. Olhou para mim com raiva, como se estivesse realmente bravo, e disse: "Pare de olhar para mim." Então ele saiu da cama, foi até o banheiro, ainda me encarando com raiva. Foi fazer xixi e voltou. Eu estava realmente com medo, não muito pelo que ele disse, mas como ele havia me olhado, com puro ódio. Ontem à noite, como de costume, minha namorada adormeceu antes de mim e parecia estar dormindo muito feliz. Depois de um tempo, me virei e estava prestes a adormecer, quando do nada ela rolou em minha direção e meio que sussurrou: "E tudo fica branco, estática e ruídos." É clichê dizer que nessa hora quase caguei nas calças, principalmente por causa da entonação assustadora, mas também não tinha ideia do que ela estava falando. No final, eu só tive que acordá-la para ver se ela se lembrava, mas infelizmente ela não tinha a menor ideia do que tinha acabado de acontecer. Meu pai gosta de me contar uma história dele e minha mãe quando eles eram jovens. Foi uma das primeiras noites que passaram juntos. Eles tinham ido dormir normalmente, quando depois de dormir, no meio da noite, minha mãe de repente se senta na cama e olha na direção do armário na escuridão completa. Meu pai, não muito adormecido, anota e pergunta: "O que há de errado?" Minha mãe se vira para ele, aponta para o armário e sussurra baixinho: "Tem alguém no armário." Meu pai sai da cama, pega algo para se defender e vai até o armário. E eis que está vazio. Quando ele acende a luz, minha mãe acorda e volta à consciência e fica com raiva dele. "Por que você ligou a luz? O que está fazendo aí?" Ela se deita, rola e adormece. Meu pai fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Quando eu tinha cerca de 13 anos, dormi no mesmo quarto que minha irmãzinha. Minha irmã teve terrores noturnos durante toda a sua infância, quase todas as noites. A maioria desses terrores noturnos consistia em me chutar e gritar comigo. Isso não me assustou. O que me assustou de verdade foi quando ela começou a chamar alguém com o nome de Jane. Eu nunca conheci uma Jane na minha vida, e minha irmã também não. Mas ela andava à noite dizendo: "Jane? Jane?" E se você tentasse falar com ela, ela dizia: "Onde está Jane? Onde está Jane?" Ela gritava e chorava, dizendo precisar encontrar Jane. Era perturbador ver ela chorando por causa daquilo. Parecia bastante óbvio que ela achava que essa tal de Jane estava em perigo. Uma noite, toda a rotina de chamar a Jane recomeçou. A essa altura, já estava acontecendo há algum tempo, então tinha aprendido a tolerar um pouco. Minha irmã andou pela sala, sussurrando pela Jane, e então disse: "Ah, aí está você!" enquanto olhava fixamente para a parede. Um sorriso de alívio surgiu no rosto da minha irmã,
e ela se deitou na cama e foi dormir. Eu, no entanto, fiquei acordado a noite toda, olhando para a parede, esperando com toda a esperança que não houvesse nenhuma Jane em nosso quarto. Saí do nosso quarto e fiquei na garagem logo depois que isso ocorreu, e os terrores noturnos da minha irmã pararam assim que saí. Quando eu era mais jovem, dividia um quarto com meus 2 irmãos mais novos. Ambos costumavam dormir profundamente a noite inteira, mas em uma ocasião fui acordado no meio da noite pelo meu irmão, que aleatoriamente começou a gargalhar. Isso foi bizarro o suficiente por si só, principalmente porque levei alguns segundos para perceber quem estava rindo, mas o nível de bizarrice subiu alguns pontos quando minha irmã sentou-se e começou a rir também. Isso continuou por provavelmente cerca de 20 segundos antes de ambos se deitarem e continuarem dormindo. Eu sou do tipo de pessoa que gosta da noite por causa do silêncio maravilhoso que reina. Nessa ocasião, eu estava de férias com minha família e lendo um livro na cama, no mesmo quarto que meu irmão mais novo. Do nada, ele se senta e começa a reclamar dos malditos mosquitos e quem deixou a barraca aberta. No começo, fiquei assustado, mas ao perceber que ele não estava acordado, comecei a rir. Meu irmão virou a cabeça lentamente em minha direção e disse: "Não é para rir." E então voltou a dormir. Não consegui dormir o resto da noite. Não faço ideia do que há de errado comigo, mas toda vez que acordo dormindo, geralmente não consciente, sempre vejo algo horrível no quarto. Varia de criatura alienígena a pessoa gigante, urso, alce, cobras, aranhas, etc. Eu sempre acordo quem quer que esteja dormindo comigo, dizendo que há algo na cama conosco ou no quarto e etc. Absolutamente convencido de que é real. Vou ver em detalhes. Às vezes me levanto e ando, mexo nas coisas do quarto, acendo as luzes. As criaturas aparentemente não reagem a mim, e não importa o que eu faça, não consigo me livrar de vê-las como se fossem absolutamente reais. Essas criaturas ou animais levam sempre de alguns segundos a alguns minutos para sumirem e me deixarem dormir. Às vezes, eu me lembro disso no dia seguinte, ou nem sei o que aconteceu, só quando alguém me fala depois. Na minha época de escola, eu tinha uma panela de amigos com gostos bastante semelhantes. Esse grupo de pessoas somavam 5 caras no total. Sempre marcávamos de ir para uma cidade diferente para que cada encontro fosse único. Uma das últimas vezes em que marcamos de nos encontrar, alugamos um quarto de hotel enorme em uma cidade vizinha, com várias camas de tamanhos diferentes, e dormimos por lá mesmo. Um desses meus amigos sofria de terrores noturnos. De início, em meio a tantos pesadelos apavorantes, ele até procurou ajuda psicológica em uma tentativa falha de resolver aquelas imagens cada vez mais aterrorizantes que atormentavam seus sonhos. Mas depois de tentar várias técnicas supostamente comprovadas e não ter nenhum resultado, ele apenas aceitou a situação e continuou a vida como se aquilo fosse normal. Na noite em que estávamos nesse hotel em específico, eu me senti incomodado com o quarto durante a noite, quando todos já estavam em suas devidas camas, mas enfim consegui cair em um cochilo leve. Fui acordado com esse meu amigo se sentando na cama ao meu lado, tocando sua mão com os dedos que pareciam os mais gelados e sem vida do mundo no meu braço e dizendo: "Realmente, há estranhos nos cantos desse quarto." Enquanto eu entrava em pânico, esse mesmo cara apenas se deitou lentamente e continuou dormindo. Mas me desesperei. Não consegui voltar a dormir. E até hoje me lembro como aquela foi uma das piores noites da minha vida. Até a próxima. Obrigado.